Olá, meus amores, sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal. E eu preciso dar dois recadinhos. Primeiro, tô um pouco sumida aí por causa da semana de prova e tudo mais. E segundo, eu vou voltar aí com a série de primeira fase da UAB, tá bem? Mas hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a prestação de serviço público e sua relação com o CNDC e os princípios da adequação do serviço público e da continuidade do serviço público. Para isso, vamos ir lá pro artigo 22 do CDC, que ele vai trazer pra gente a seguinte redação. Artigo 22. Os órgãos públicos por si, ou suas empresas concessionárias permissionárias, ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros, quanto aos essenciais, contínuos. Então, olha só. O caput do artigo 22 do CDC mostra pra gente aí dois princípios. O princípio da adequação de serviços públicos, quando ele fala que os serviços públicos ali, ó, devem ser adequados, eficientes, seguros, e o princípio da continuidade de serviços públicos, quando ele diz quanto aos essenciais, contínuos. Então, olha só, princípio da adequação do serviço público quer dizer que o serviço público tem que ser prestado de modo adequado, prezando pela qualidade. Então, não basta prestar o serviço público de qualquer jeito, não. Tem que ser prestado com qualidade, prezando pela sua qualidade, pela sua adequação, de forma segura para quem vai receber a prestação de serviço e tudo mais, até por conta da importância desses serviços, tá bem? E no final do caput do artigo 22 do CDC, ele fala pra gente quanto aos essenciais contínuos. Quer dizer, ele tá falando aí da aplicação do princípio da continuidade de serviços públicos, só que, preste atenção, é continuidade de serviços públicos apenas no que tange aos serviços essenciais. Então, deve ser prezado pela continuidade dos serviços públicos essenciais. Agora, eu te pergunto, quais são os serviços públicos essenciais? Aonde está isso? O CDC, esse artigo 22, ele não fala pra gente quais são os serviços essenciais. Ele não distingue, não classifica nem nada. A Constituição Federal, em seu artigo 9º, parágrafo 1º, vai dizer pra gente que a lei vai determinar quais serão os serviços públicos tidos como essenciais. Tá, que lei? Aí veio lá em 1989 a lei número 7.783, que é a lei da greve, né? Porque você tem lá, a gente já viu isso em direito do trabalho, que você tem todo um procedimento diferenciado, regras diferenciadas para greve no que tange aos serviços públicos essenciais, né? Por serem essenciais, pela importância deles mesmos. Então, essa lei, número 7.783 de 1989, traz pra gente um rol de serviços tidos como essenciais lá no seu artigo 10. Eu não vou ler o artigo 10 inteiro, mas, por favor, deem uma olhadinha aí no artigo 10, décimo aí da lei número 7.783, que é a lei de greve, tá? Que regulamenta o exercício do direito de greve. Olha só, o artigo 10 fala lá, são considerados serviços ou atividades essenciais. Inciso 1, tratamento e abastecimento de água, produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis. Inciso 2, assistência médica hospitalar. Inciso 3, distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos. Inciso 4, funerários. Inciso 5, transporte coletivo, e aí vai. Então, por exemplo, a água, a energia elétrica são tidos como atividades, como serviços públicos essenciais, ou seja, sobre eles nós vamos aplicar o quê? O princípio da continuidade. Quer dizer o quê? Os serviços essenciais, como água, luz, assistência médica, enfim, não podem ser descontínuos, não podem ser interrompidos. Beleza, fala, mas não pode ser interrompido? Peraí. Temos o que a gente chama de relativização do princípio da continuidade de serviços públicos essenciais. Como assim relativização? Não quer dizer que nunca poderão ser interrompidos. Podem, mas de forma fundamentada. Não é qualquer interrupção, tá? Então, olha só. Os serviços públicos essenciais têm que ser contínuos, porém há uma relativização deste princípio, ou seja, tem casos em que a gente vai poder ter a interrupção sim desses serviços públicos tidos como essenciais, tá? Então vamos lá, a gente viu agora há pouco que temos também a aplicação, né, nos serviços públicos gerais, temos a aplicação do princípio da adequação, que diz que a prestação de serviço público tem que ser prestada prestado com qualidade, de forma adequada com qualidade. Ou seja, se eu tenho que prezar pela qualidade da prestação de serviço público, se eu tiver, por exemplo, que
interromper a prestação de serviço público essencial, por exemplo, prestação de energia, para melhoria no serviço de energia, eu não vou poder fazer isso? É claro que eu posso. Se eu tenho que prezar para a qualidade de serviço público, é claro que se eu precisar interromper para fazer melhorias nesse serviço ou para mudar alguma coisa que está errada ali, para consertar alguma coisa, é claro que eu vou poder fazer isso. Então, olha só, temos a relativização do princípio da continuidade de serviço público essenciais, das atividades essenciais, quando? Primeiro, precisar fazer alguma manutenção. Segundo, alguma melhoria técnica. Então, eu posso sim interromper a prestação de serviços de energia elétrica se eu precisar fazer alguma melhoria. Ou precisar fazer alguma manutenção. Só que, olha só, eu precisarei avisar previamente, tá? Aí, quanto ao prazo, vocês vão ter que olhar lá. Tem a resolução 414 da ANEEL, que é interessante dar uma olhadinha, tá? Mas, enfim, eu tenho que avisar com antecedência. Então, não posso chegar e cortar a luz, interromper o serviço de água, por exemplo, quando eu bem entender e depois falar que é para melhoria do serviço ou para manutenção. Não, tem que ser avisado. Vocês já devem ter visto, né? Você recebe aquela cartinha falando aqui, por exemplo, é a Light. Você recebe a cartinha lá da Light falando que vai nos dias tais e tais, da hora tal até tal, vai ser cortada a energia elétrica para melhoria ou manutenção do serviço. Então, tem que ser avisado previamente. Outra hipótese em que pode haver o corte do serviço, né, a interrupção do serviço público essencial, o corte, no caso da energia elétrica, é por inadimplemento. Olha só, quando o serviço público essencial for pago diretamente pelo consumidor, né, por meio das tarifas, e o consumidor estiver inadimplente, você poderá sim realizar ali a interrupção daquele serviço, né? Só que a partir do momento que ele pagar, você tem que restabelecer o serviço. Então, vamos pegar aqui como exemplo a energia elétrica. Na energia elétrica, você tem pagamento direto do consumidor mediante tarifas, né? Mediante tarifas. Então, se eu estou inadimplente, vamos supor, não paguei o mês passado, eles podem efetuar um corte na minha energia elétrica, né? A fim de que eu pague aquela conta que está atrasada. Tá? Só que olha só, também não é só cortar e ponto, não. Não, eles têm que avisar previamente, né? Até porque às vezes pode acontecer o quê? De você na correria do dia a dia esquecer de pagar aquela conta. Então eles têm que te avisar antes, tá? Geralmente esse aviso vem na conta, né? Vem na própria conta, vem um aviso ali. Há uma discussão, tá? Disso, depois vocês podem dar uma olhada aí. Há doutrinadores que entendem que tem que analisar como foi feita essa notificação. Já vi, por exemplo, notificações que vem no cantinho, assim, sabe, pequenininha, com letras pequenininhas, de modo bem genérico. Então, há críticas quanto ao modo em que é feita a notificação. Então, isso deixa lá pro caso concreto quando você for advogar. Mas, voltando aqui, então é feito notificação, tá? A pessoa tem que estar ciente que o corte pode ser efetuado se ela não pagar. E mesmo assim, mesmo com a notificação, é obrigatório ainda que a prestadora de serviço coloque formas para essa pessoa poder pagar, sabe? Porque às vezes a inadimplência, né, ela se confunde com o atraso no pagamento. Então eles colocam, tá na lei, que é obrigatório lá o estabelecimento de pagamentos em prazos diferenciados. Então você coloca, olha, se você pagar 5 dias após o vencimento, vai ir para tal valor e assim por diante, tá? Então tem essa observação também. Mas voltando aqui, então, para ser realizado o corte da energia elétrica no caso de inadimplemento, tem que ser avisado antes. E não pode ser realizado o corte de contas de mais de 60 dias atrás. Então, o corte só pode ser realizado de contas de até 60 dias atrás, tá? Então, se eu for realizar um corte, o fulano não pagou uma conta de 4, 5 meses atrás, não posso mais realizar o corte. Mas peraí, não vou poder cobrar? Cobrar é uma coisa, realizar corte para cobrança é diferente. Então, se é uma conta de 4, 5 meses atrás, eu não vou poder efetuar o corte por conta do inadimplemento. Mas eu posso o quê? Acionar a justiça com uma ação de cobrança, sem problema nenhum. Direito do prestador de serviço receber ali aquela remuneração. Só que eu não vou poder cortar. Se houver o corte de energia elétrica por inadimplemento de 4, 5 meses atrás, de mais de 60 dias atrás, o corte será tido como indevido, tá?
E aí a gente chega a um outro ponto. Se você for olhar o artigo 22, parágrafo único do CDC, ele vai dizer pra gente: nos casos de descumprimento total ou parcial das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e reparar os danos causados na forma prevista neste artigo, neste código. E aí a gente vai pro fato do serviço, né, que é o artigo 14 do CDC, que vai mostrar, vai falar da questão da responsabilidade objetiva, que é a responsabilidade que vigora no CDC e tudo mais. Então, olha só. Se a empresa efetuar, se a prestadora de serviço efetuar o corte da energia elétrica referente a inadimplemento de mais de 60 dias atrás, o corte será tido por indevido. Se o corte é indevido, né, a empresa ali que tá, a prestadora de serviço, vai responder objetivamente pelos danos causados à pessoa. Então, por exemplo, cortou indevidamente, vamos supor que cortou sem avisar. Não avisei, a pessoa tá inadimplente, mas eu não avisei que eu ia cortar. E cortei. Aí essa pessoa tava com carnes na geladeira, com produtos, né, que estragam fácil na geladeira, e aí ficou lá sem luz, estragou os produtos. Como o corte foi irregular, né, não teve a notificação, então o que ele vai fazer? Ele pode acionar a justiça pedindo a responsabilização pelos danos que lhe foi causado por aquele ato responsável, por aquele corte indevido, tá? Uma outra observação mesmo depois de realizado o corte, tem que ser observado uma questão. Foi realizado o corte, a pessoa pagou, imediatamente tem que ser realizado o restabelecimento, tá? Também não pode ficar muito tempo para restabelecer, não pode ficar muito tempo cortado também, não. O prazo certinho tem que dar uma olhada lá no caso da energia elétrica, tem que dar uma olhadinha lá nessa resolução 414 da ANEEL, tá? Vamos dar uma olhada. Deixa eu ver se faltou falar alguma coisa aqui. Tem uma súmula aqui do TJ do Rio de Janeiro, que é a súmula 83 do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Súmula 83, TJ, Rio de Janeiro. É lícita a interrupção do serviço pela concessionária em caso de inadimplemento do usuário após prévio aviso na forma da lei. Então tem que ser feito um prévio aviso e também relembrando aí, não pode fazer corte de conta de mais 60 dias atrás, tá? Senão vai ser indevido, tá bem? E quando eu falei ali aquela questão de quando, né, por quais motivos podem ser interrompidos a prestação de serviço, tem a Lei 8.987 de 95, que no seu artigo 6º vai falar pra gente, ó: toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. Parágrafo 3º. Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando, inciso 1, motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações, e, inciso 2, por inadimplemento do usuário considerado o interesse da coletividade. Tá? Então, ou seja, nesses casos você tem uma interrupção do serviço público essencial, porém essa interrupção ela não vai violar o princípio da continuidade de serviços públicos essenciais, beleza? Desde que seja feito o aviso prévio, tá bem? Faltou falar, só pra encerrar o vídeo, da questão da natureza jurídica da prestação de serviço público, tá? E aí a doutrina coloca o seguinte, que quando a prestação de serviço público é feita mediante pagamento de taxas, vai ser regido pelo direito administrativo, pelo direito público, pelo direito tributário. Já quando é pago mediante tarifas diretamente ali pelo consumidor, como é o caso da energia elétrica, da água, etc., a gente tem uma relação de consumerista regida pelo CDC, pelo Código de Defesa do Consumidor, tá bem?
Ah, e uma outra observação, lembra que a gente acabou de falar aqui que eu posso ter a interrupção do serviço essencial, serviço público essencial, por inadimplemento do consumidor. Porém, mesmo essa questão deve ser observada no caso concreto. Por quê? Vamos supor um hospital. O hospital está inadimplente, o hospital não está pagando energia elétrica. Mas é cabível você interromper a prestação de serviço de energia elétrica de um hospital? Tanta gente que às vezes está sobrevivendo ali só mediante máquina. Se eu cortar a energia elétrica, óbvio que eu vou prejudicar a vida de muitas pessoas, a saúde de muitas pessoas. Então é claro que não é razoável nesse caso o corte da energia elétrica. Eu não posso cortar a luz de um hospital porque ele está inadimplente. Eu vou acionar a justiça, mas o corte não é o caminho. Então, mesma coisa dentro de casa, aqueles que eles falam, acho que é home care, né? Que você tá cuidando da pessoa em casa, a pessoa tá sendo cuidada mediante aparelhos em casa e precisa, então, da energia elétrica. Então, também não pode haver o corte. Mas assim, a empresa vai saber disso? A empresa não vai saber disso. Só que ela vai ser responsabilizada porque a responsabilidade de perante o CDC é uma responsabilidade subjetiva, né? Ou seja, você não tem análise de culpa, dolo, etc. Então, a dica que eu dou é o seguinte: se alguém chegar pra você falando que tá inadimplente perante vamos supor, perante serviço aqui, por exemplo, a Light, perante serviço de energia elétrica, ele não conseguiu pagar a última conta, porém não pode ser feito corte, porque ele tá com medo de ser feito corte, porque a mãe dele tá doente em casa, tá sendo cuidada perante aparelhos, então se houver um corte de energia elétrica, pode ser muito prejudicial para a saúde dela, enfim. É perigoso, né? Então, o que você faz? Você vai entrar como um advogado com a tutela, né, antecipada para prevenir, para dizer, olha, empresa, você não vai poder fazer o corte da energia elétrica daquela pessoa, mesmo ela estando inadimplente, porque ela tem um doente em casa, um enfermo em casa que precisa de cuidados de aparelho e, portanto, o corte de energia elétrica seria extremamente prejudicial, tá? Mas é claro que é difícil a pessoa também te procurar antecipadamente com este questionamento, né? Então, nesse caso, se acontecer alguma coisa, aí a empresa vai ser responsabilizada sim, porque a responsabilidade dela é mediante uma responsabilidade objetiva, então não se afere a culpa ou o dolo, tá? É uma responsabilidade objetiva. Eu acho que eu falei responsabilidade subjetiva antes, eu falei, desculpa, tá? Corrigindo, então é uma responsabilidade objetiva, porque você não afere culpa ou dolo, tá bem? Então, gente, a gente fica por aqui. Esse foi o vídeo de hoje, tá? Espero que tenham gostado. Desculpa estar aí sumida, realmente estava complicado. Eu vou tentar me organizar pra voltar com a série da primeira fase da OAB. Então, um beijo e até o próximo vídeo.